Com Jesus? Amém! Coisa linda, hoje nós avançamos nessa tarde. Como é maravilhoso estarmos no congresso, ver as mulheres lindas, todas arrumadas no sábado à tarde, as mulheres abençoadas, amém? Mas antes de começar, eu quero parabenizar esse grupo de mulheres que todos os anos eles fazem esses eventos e mostram o tanto que nós, o tanto que eu ligo essa comunhão. Porque trabalhar, fazer um congresso, fazer um evento de mulheres é trabalhoso, né, pastor? É trabalhoso, é difícil, tem choro, tem jejum, tem dor de cabeça, a gente passa raiva, pensa que às vezes não vai dar certo, falta dinheiro que não é fácil, então não é fácil. Então, assim, a gente vê isso sendo realizado, vê isso acontecendo, é algo maravilhoso, mas isso mostra o quê? A comunhão. A comunhão é algo muito importante na igreja. E nós, mulheres, somos em todas as igrejas. Eu falo sem exceção, em todas as igrejas, as mulheres são as que mais trabalham. Vocês acreditam nisso? As mulheres são as que mais trabalham. E são a maioria das igrejas. Então, se nós, realmente nós apresentamos o quê? O nosso valor, apresentamos ao Senhor o que há de melhor. E antes de começar a palavra, eu vou falar um pouquinho sobre capricho. Isso aqui que nós vemos nessa tarde é comunhão e é capricho. O que é capricho? Eu posso fazer algo para Deus, eu posso fazer algo para alguém, preparar um jantar, receber alguém na minha casa, ou fazer um evento, ou fazer uma palavra, ou dirigir um culto de qualquer jeito. Eu posso fazer a mesma função, mas de qualquer jeito, mas eu posso fazer com capricho. E nós vemos o capricho em cada detalhe aqui. Vocês conseguiram perceber o capricho em cada detalhe? Eu consegui ver o capricho, o carinho, o capricho e amor. Você pode receber uma pessoa na sua casa para almoçar, você pode colocar a panela lá em cima. Tá aí, ó. Vai lá, cega. Faz uma vasilha de papo ali, colher tá ali, vai lá e se serve. Mas você pode receber uma pessoa na sua casa com capricho. Preparar uma mesa, colocar um prato diferenciado, uma maneira diferenciada, fazer uma comida diferenciada, fazer hoje eu quero te receber com amor, com capricho. Então hoje eu vim aqui na igreja um momento com capricho, não só para Deus, porque sei que eu espero para Deus, mas para vocês também. Quem pode dar uma salva de palmas? Obrigada, viu, mulheres, por ter trabalhado firmes. Isso mostra o amor de Deus, o amor de vocês para com Deus e para com a igreja, para com as mulheres. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. A palavra que me foi, o tema dessa palavra é rendida. Vamos pensar um pouquinho o que significa a palavra rendida. A palavra rendida, ela significa ficar cativa, obrigada, sujeita, subjugada, dominada, refém, submissa, domada. Esse é o significado da palavra rendida. Nós estamos aqui nesse momento, nós estamos servindo ao Senhor, não por obrigação. Eu, pelo menos, eu sirvo ao Senhor por amor. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus, eu sou grata a Deus. Eu reconheço Ele como meu Senhor e meu Salvador. E eu sirvo a Ele com todo amor. Não porque eu sou obrigada. E nós temos que servir a Deus dessa forma. Então eu vou colocar aqui, eu vou substituir por entregue. É aquela que é arrebatada. É aquela que é deslumbrada. É aquela que está deslumbrada. Nós servimos ao Senhor porque nós nos apaixonamos por Ele. Quem concorda, diga amém. Eu sei, mas porque um dia eu conheci esse Jesus e eu fiquei apaixonada por Ele. Eu falei, eu quero servir esse Deus por toda a minha vida, enquanto eu viver, porque eu sou deslumbrada e apaixonada por Ele. Então, se eu vou substituir por apaixonada, por deslumbrada, por arrebatada por esse Deus maravilhoso, amém? E eu vou falar nessa tarde sobre uma mulher. Eu poderia falar, eu pensei também em falar sobre Esther, eu pensei em falar sobre Ruth, sobre Maria, sobre Sara, tantas mulheres maravilhosas na Bíblia, tantas mulheres que realmente se entregaram ao Senhor. Mas eu vou falar sobre uma mulher anônima, sobre uma mulher que não tem nem nome na
grande, tão preciosa para Deus. Deus enxerga ela de forma tão diferenciada. Aquela mulher, aquela viúva que colocou a moedinha, era uma mulher anônima. Mas ela, quando ela colocou aquela moedinha, era tão pouco aos olhos humanos, mas quando ela colocou, Jesus falou assim: olha que oferta maravilhosa. Era uma mulher anônima que chamou a atenção de Jesus. E eu vou falar de uma mulher também anônima que chamou a atenção de Jesus num jantar. Num jantar que não foi feito com capricho. Mas aquela mulher fez aquele jantar ser um jantar caprichoso para Jesus. Amém? Então, assim, que essa palavra sirva para todas as mulheres anônimas que às vezes estão aqui, ó, lavando uma cadeira, mas isso é tão precioso para Deus. Às vezes elas estão preparando um bolo, mas é tão precioso para Deus. E que nós possamos oferecer a Deus o que tem de melhor. Eu vejo que algo tão tremendo na igreja. Eu vejo a pastora Cleistânia, é uma pastora, ela é tímida. Ela é tímida. Eu quase não vejo ela falando aqui na frente. Quando eu cheguei na igreja, eu ficava: quem é a esposa do pastor Mirão? Eu ficava, acho que uns 3 minutos procurando, porque ela não fala, não. Ela um dia que falou assim: a minha esposa é a mulher mais linda da igreja. Agora eu conheci. Essa mulher mais linda. Aí eu falei assim: nossa, ela é encarnada. Mas não é porque ela é encarnada que Deus não usa essa mulher tremendamente, amém? Deus usa ela tremendamente. Ela é uma mulher que tem muito amor, é uma mulher caprichosa, e é uma mulher que faz a obra de Deus. E nós podemos ver Deus trabalhando na vida dela e por ela, nas nossas vidas, amém? Mas Deus é tão maravilhoso que colocou a rainha, porque a filha dela, olha só, ai, ela se revela, ela fala, animada, olha que coisa tremenda, parece uma parceria perfeita, olha que Deus faz assim. Então, assim, o que tem e uma é abundância, a outra completa. O que falta às vezes aqui, a outra completa aqui. E é assim que Deus faz. Então, não importa o que você faz na igreja, se você faz a contabilidade da igreja, se você limpa o chão, se você prega, se você canta, se você faz com capricho, o Senhor te enxerga diferente. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos ter essa palavra maravilhosa. Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50. Vamos falar quem é essa mulher misteriosa, anônima. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é essa mulher que tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Eis que respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual desses, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho aquele que mais perdoou. Replicou: e julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes águas para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, se perdoa e pouco ama. Então lhe disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa o pecado? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Podemos assentar. Amados, essa palavra, ela fala de um jantar.
e para que eu quero estar. E nós todos os meses nós participamos de um jantar com o Senhor Jesus, na Santa Ceia. É um jantar espiritual, mas nós participamos de um jantar. Então, assim, o jantar, ele tem um significado muito grande. Aquele homem fariseu que convidou Jesus, não foi, o nome dele é citado aqui, Simão. Ele não convidou Jesus porque ele amava demais Jesus. Ele convidou Jesus às vezes para testar Jesus. Ele convidou Jesus às vezes para achar defeito em Jesus. Mas a Bíblia fala que naquele jantar uma mulher invadiu. Uma mulher entrou naquele jantar, ela não foi convidada para aquele jantar. Jesus foi convidado. E não fala quem eram as outras pessoas que estavam naquele jantar. E aquela mulher invadiu aquele jantar, uma mulher anônima. A Bíblia não relata o nome dela. A Bíblia não relata a idade, não relata de onde ela era. Tem alguns teólogos que falam que essa mulher poderia ter sido aquela mulher que tinha sido apedrejada. E ela estava grávida e foi agradecer, mas não há certeza, porque não tem esse relato certo. Mas fala que ela era uma mulher pecadora, uma mulher conhecida. E uma mulher pecadora naquela época, geralmente, era uma mulher prostituta. Geralmente ela era uma mulher de má fama. Aí fala, não, ela é uma pecadora, geralmente é uma mulher de má fama. E aquela mulher invade aquele lugar, aquele jantar, e ela chama a atenção de Jesus. O que eu falei nessa tarde, que anônimas às vezes chamam a atenção de Jesus. Jesus aquele jantar não chamou a atenção de Jesus, mas a ação daquela mulher, a atitude daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Aquela mulher entrou e invadiu com ousadia. Com ousadia ela entrou, pouco se importando o que iriam falar dela, pouco se importando de quem estava lá. Pouco se importando, ela sabia que Jesus estava lá e ela falou assim, é o momento de eu encontrar com Ele. É o momento de eu me encontrar com Jesus. E ao chegar lá, a Bíblia relata que ela lavou os pés, ela chorou, ela ungiu e ela deu o melhor de si. Amém? E ela chamou a atenção. E aquele fariseu que estava ali reparou aquela ação e julgou. Se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher estava tocando nele. Ele sabia muito bem que essa mulher, e ele deixando essa mulher tocar, ele deveria colocar essa mulher para fora. Não deixar essa mulher perturbar aqui o nosso jantar. Mas Jesus, percebendo aquele coração, aquela intenção e aquela mentalidade julgadora, Jesus o interrogou. Amados, essa lição dessa mulher, ela traz para nós muitas coisas. Ela traz para nós tantas lições da nossa vida. Primeiro, que vamos pensar na atitude dessa mulher. Ela foi ousada. Ela não se preocupou com o que os outros iriam falar. Assim que nós temos que ser diante de Deus ousadas. Às vezes nós nos preocupamos em dançar, porque preocupamos que o outro vai ficar olhando para nós. Às vezes nós nos preocupamos em orar alto ou orar baixo, porque sei lá o que vão falar de mim. Está todo mundo me olhando. Não sirva a Deus com todo o seu coração, com toda a intensidade da sua alma. E não importa, você não precisa. Você pode orar baixo, você pode orar alto, você pode dançar, você pode ficar quietinho. Mas que você tenha ousadia para servir a Deus da forma que você se sente melhor. Amém? Sem se preocupar com o outro. Quantos cultos nós estamos às vezes sentindo a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos envolver, e a gente às vezes se limita com o outro que está do nosso lado. Não deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus manifestar na tua vida, seja ousado, amém? Preocupe em agradar a Deus e chamar a atenção de Deus. Outra atitude daquela mulher é gratidão. Aquela mulher, aquele ato de chorar, era porque ela estava grata, Deus estava perdoando os seus pecados, amém? Deus estava perdoando as suas dívidas e ela estava chorando em gratidão, reconhecendo o Senhor como seu Salvador, reconhecendo Jesus como seu libertador, e ela estava grata. E que nós possamos ser gratos a cada dia, por tudo. Gratos pela nossa família, gratos pela nossa igreja, gratos pelos nossos pastores, gratos pelos nossos ministérios, gratos por tudo que o Senhor nos proporciona, que nós possamos ser gratos a Deus. E a terceira, era desprendida de coisas materiais. A Bíblia fala que aquela mulher, ela derramou um unguento, que era um perfume caríssimo, né? Aquela mulher
Primeiro que ela era rica, para ter um perfume daquele ali guardado. Aquele perfume, ele valia mais ou menos o valor de um ano de trabalho. Era o valor daquele perfume que ela derramou nos pés de Jesus. Era uma mulher totalmente desprendida, que o que mais importava para ela não era o preço daquele perfume. O que importava para ela era o presente que ela estava dando para o Senhor, era o melhor que ela estava dando para Deus, amém? Era o capricho. Então, que tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer o melhor para Deus, o melhor para o Senhor, porque assim Ele vai nos enxergar de forma diferenciada. E o amor, ela beijava e enxugava ao Senhor com os seus cabelos. E o interessante é que Jesus, percebendo a atitude dela, Jesus questionou aquele jantar. Jesus virou para aquele fariseu que julgou aquela mulher e falou assim: olha, eu cheguei na tua casa e você não lavou os seus pés. E essa mulher que tu está julgando, ela não para de chorar e enxugar os meus pés com os cabelos. Naquela época era costume, por deserto, caminhar, às vezes chegar com os pés sujos. Tinha sempre um servo ali para lavar os pés, para a pessoa entrar na casa. E Jesus ele foi recebido de qualquer jeito naquele jantar. Significa que ele não foi convidado por tanto amor, mas às vezes porque existe uma intenção por trás. E Jesus falou para ele: olha, você não lavou meus pés quando eu entrei, mas essa mulher lavou e foi com lágrimas, foi com os cabelos. Jesus falou assim: você não me recebeu com ósculo santo. Ósculo é o costume que eles tinham de cumprimentar beijando na testa, que significava como você é amado, como você é bem-vindo àquele lugar. E aí Jesus não foi recebido assim. Ele falou assim: ó, você nem me recebeu com ósculo, porque existe cada cultura tem um costume. E a cultura daquela época, até hoje, entre os judeus, era beijar na testa. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Olha que diferença. Jesus falou também mais para aquele homem: essa mulher, você não me recebeu, não me beijou, não pode tocar meus pés. Então aquela mulher, ela recebeu Jesus de uma forma diferenciada. Jesus, ele não se sentiu bem recebido por aquele que convidou ele para o jantar, mas Jesus se sentiu amado, reconhecido por uma mulher anônima, uma mulher pecadora, que foi julgada, mas que naquele momento ela estava para entregar o melhor para o Senhor, amém? Então, amados, eu vejo que cada culto nosso, cada vez que nós formos prestar um culto a Deus, que nós possamos dar o nosso melhor. Às vezes eu falo, isso acontece com todas nós. Às vezes nós vamos para a igreja, nós cantamos por cantar, nós ouvimos a palavra, às vezes entra aqui e sai, que a gente nem presta atenção direito. Às vezes nós estamos na igreja como presente, mas a gente está bem longe. Mas que a gente possa estar na presença de Deus com toda a intensidade da nossa alma, fazendo o melhor para Deus, amém? Então, e eles trataram Jesus de forma diferenciada. Eles não trataram com amor. E essa mulher, possivelmente, ela seguiu Jesus, porque lá no capítulo 8, depois dessa história que foi relatada, é falado de algumas mulheres que serviam Jesus de diversas maneiras. Elas não são relatadas nomes, mas elas serviam Jesus com os bens, elas serviam Jesus com alimento, elas serviam Jesus, elas andavam com Jesus, elas estavam com Jesus. Então nós, mulheres, nós somos muito importantes da igreja. Nós somos pessoas assim que estamos aqui para fazer a diferença. E às vezes essa diferença, ela vem, às vezes de forma simples. Eu vou contar uma história aqui, que você seja diferente na vida de uma outra mulher, que você brilhe na vida de uma outra mulher, porque Jesus ele quer usar cada um de vocês, amém? Não precisa você estar pregando aqui na frente para Deus te usar. Deus pode te usar com o bolo que você faz e leva para uma pessoa. Minha irmã, eu vim te visitar, eu trouxe um bolo para a gente comer juntas. Às vezes com aquele bolo Deus vai te usar. Às vezes Deus vai te usar quando você vê que alguém está triste na igreja ou sumiu no tempo, você fala: irmã, eu senti sua falta, você está bem? Eu te dou parabéns pelo seu aniversário. Às vezes Deus usa a gente de forma tão pequena, mas eu quero falar de algo que aconteceu na minha vida. Houve na minha vida momentos muito difíceis. Teve uma época que eu estava muito mal.
E nessa noite já tinha 10 anos, tinha uma pastora lá no estado do Pará, que nós andamos muito tempo juntas. Eu cresci e aprendi muito com essa pastora. E nós andamos muito tempo juntas e nós nos separamos, porque eu vim morar para cá, já fazia 25 anos, e eu tinha perdido o contato do telefone dela, já tinha mais de 10 anos que a gente não se falava. E eu sofrendo demais, angustiada, passando por muitos problemas, e eu não sou muito de falar da minha vida, eu sou muito introspectiva nesse sentido. Porque aí eu tive uma noite, eu tive um sonho, eu sonhei com ela. Eu sonhei que ela estava orando por mim numa noite. Aí eu acordei e falei assim, nossa, sonhei com a pastora Del. Amados, por incrível que pareça, na noite que eu falei que eu sonhei com ela, ela me ligou no outro dia, pastora. Eu falei, como você conseguiu meu telefone? Eu fui perguntando até consegui seu telefone. Ela falou assim, eu estou ligando para você porque Deus me incomodou para orar por você e você está precisando de mim. Amém? Amados, tenha a sensibilidade de perceber quando o irmão precisa de você, para você estar ali. Porque é algo tremendo. E ela falou assim, eu estou saindo do Pará, eu estou comprando minha passagem, eu vou aí cuidar de você, porque Deus mandou eu cuidar de você. Deus falou que só é para me sair daí quando você estiver bem. Eu não acreditei. Falei, não tem condição com uma coisa dessa. Porque ela tinha 3 igrejas que ela cuidava, de 3 igrejas lá. Era pastora presidente. E ela saiu do Pará, o esposo dela chegou lá em casa. Passou 2 dias, chegou lá em casa. Eu falei assim, pastor, você vai passar quantos dias? Mas não estava expulsando ela não, eu só estava curiosa, né? Ela falou assim, não tem tempo não, pastor. Enquanto Deus não mandar eu voltar, não vou voltar não. Deus falou para me cuidar de você, eu vou cuidar de você. Eu escuto a voz de Deus, eu obedeço o que Deus me manda. E ela ficou 3 meses aqui. Ela alugou uma casa, várias vidas ela conseguiu visitar muitas pessoas, edificar muitas mulheres com depressão, ela começou a ajudar e orar. E sei que muitas pessoas foram abençoadas por ela, não foi somente. Deus usou ela na vida de muitas mulheres. E quando eu estava bem, ela falou assim, pastor, eu estou indo embora. Falei assim, por quê? Porque Deus já me liberou. A senhora está bem, agora a senhora caminha sozinha. Agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e eu vou embora, porque agora nas minhas igrejas ela voltou. Amados, que tremendo é isso. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao amor de Deus. Eu sei que muitos de nós, às vezes nós temos problemas nos nossos lares. Muitos de nós têm filhos que não estão na presença de Deus, têm esposos que não estão na presença de Deus. Muitos de nós sofremos tantas lutas, porque não é fácil ser mulher, não. Nós carregamos um lar, nós carregamos o trabalho, porque hoje as mulheres trabalham fora também. Nós trabalhamos muito na igreja, muita coisa. Tem hora que a gente fala, Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, eu estou no limite. Mas eu quero te dizer que nós juntas, nós somos mais fortes. Amém? Nós juntas, nós somos mais fortes. Que nós possamos ter sempre alguém para estar lá. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Porque quando um cai no buraco, o outro pega na mão e levanta. Então nós estamos sujeitos a passar momentos bons e momentos ruins. E que nós possamos estar juntas de alguma irmã para levantar ela quando ela precisar. Amém? Para orar quando ela precisar. Eu tenho orado muito pela pastora Rosana, que ela falou que ela estava passando por problemas, mas nenhuma de nós estamos sujeitos a passar por depressão. Nenhuma de nós não estamos sujeitas a passar por momentos difíceis na nossa vida, porque não é fácil. E às vezes a gente tende a falar que é só colocar na hora do diabo, porque a irmã está fraca, porque a irmã tem que superar. Não, amados. Todos nós estamos sujeitos a adoecer mentalmente. E que nós possamos apoiar umas às outras, orar umas para as outras, demonstrar amor umas às outras. E é no amor que nós mostramos e tocamos o coração de Deus. Foi o amor dessa mulher que ungiu os pés de Jesus que tocou o coração dele. Então que nós possamos ser assim, umas com as outras, amém? E que nós possamos seguir a Jesus, porque quando nós nos entregamos a Jesus por completo, o Senhor nos cura. Amém? O Senhor cura a nossa alma. Porque Deus, Ele cuida de nós. Porque quando nós nos entregamos completamente a Ele, nós somos amadas, cuidadas e perdoadas pelo Senhor. Deus, Ele cuida de você, seja colocando uma pessoa para orar por você. Jesus, Ele cuida de você, seja ali, se revelando a você de diversas maneiras. Porque Jesus se revela de diversas maneiras para nós. Tem muita gente que fala, eu vou para a igreja hoje, Deus tem que falar
falar comigo, Deus tem que usar o vaso para falar comigo. Não, amados, às vezes Deus fala com você no hino, que é cantado. Deus toca no seu coração tremendo. Às vezes Deus fala com você numa criança que te dá um beijo. Deus fala com você numa ligação que você recebe. Deus, Ele cuida de nós de diversas formas. Quando nós nos entregamos a Ele, nós temos intimidade. Amém? Intimidade com Deus é algo tremendo. E até os anos perdidos nos são restaurados. Amém? Quando nós passamos por um tempo, a gente fala assim, não, aqueles anos perdidos não vão voltar mais, não. Os anos perdidos, eles são restaurados em nossas vidas. Eu falo a verdade, esse ano de 2022 foi tanta vitória na minha vida que eu falo que ele foi restaurado em uns 10 anos. Uns 10 anos da minha vida, tudo aconteceu em 2022. Eu falo assim, gente, é tanta coisa para tão pouco tempo. Mas isso é o que? A demonstração dos anos que são restaurados, amém? Aleluia. Lá em Joel 2,25 fala, restituirei os anos que nos foram consumidos. Amém? Creio em Deus, Deus vai restituir aquilo que te foi roubado. Deus vai restituir a tua alegria. Deus vai restituir a tua paz. E Deus vai trazer de volta aqueles que você está orando. Eu lembro que quando eu estava fora da presença de Deus, isso foi na minha adolescência. Na minha adolescência, minha mãe, ela orava por mim, mas ela não pregava para mim, porque eu era meia dura. Sempre fui muito dura. Ela não pregava para mim, minha filha vai para a igreja, minha filha volta para o Senhor, minha filha não ficava assim não. Mas ela orava para mim, eu sabia disso. Quando foi um dia, ela falou assim, ela só me fez um convite, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei assim, mãe, eu vou, sei não, eu vou para a igreja hoje. Eu falei, não. E fui. Naquela noite que ela me convidou, no louvor, o Espírito Santo, eu fui batizada com o Espírito Santo com tanta intensidade, que naquele dia eu voltei para o Senhor e nunca mais eu saí da presença de Deus. Então, assim, creia. Às vezes é um filho, às vezes alguém está dando trabalho, creia, ora por ele. Às vezes ele fica falando, às vezes não resolve, mas ora e creia que Deus vai tocar, amém? Que Deus vai fazer uma obra. E eu voltei para a presença de Deus. No outro dia, o pastor viu aquela intensidade. O pastor já conhecia minha família, já conhecia, falou assim, Eliane, eu queria te fazer um convite. Eu vi a sinceridade do seu coração em aceitar Jesus. E era como a sua mãe esperava esse momento, como a sua mãe queria esse momento. Você aceita fazer um programa de televisão da nossa igreja? Eu falei, pastor, o que é isso? Aí ele falou assim, não, se você aceitar, eu vou pagar o programa de televisão para você falar de Deus. E eu aceitei, eu fui fazer o programa de televisão, aceitei o desafio. Aí no outro dia, as pessoas lá do mundão, que bebia comigo, que dançava comigo, que estava na farra comigo, eu era adolescente de 17 anos, na época. Aí eles falaram assim, olha só, palhaçada, falando de Jesus, fingindo que é crente enganando os crentes. Está enganando os crentes, olha só, me ligaram. Vai, palhaçada, está fingindo que virou crente, foi fingindo? Não, eu sou servo de Deus agora. Pois não, para de ficar enganando os pastores de pecado, tu vai para o inferno, esse pecado seu, mas não. Eu falei, quem é você de julgar meu coração? Eu estou seguindo a Deus de verdade, eu não vou sair da presença de Deus. Você vai levar a igreja, eu falei, vai, eu vou mostrar para vocês e estou até hoje na presença de Deus, amém? Aleluia. Aquela mulher foi julgada. Se ele soubesse que essa mulher que está lavando os pés dele, ele nem deixava colocar, fazer expulsar essa mulher, aquela mulher era pecadora. Mas ela foi grata e ela reconheceu os pecados foram perdoados que ela seguiu Jesus, amém? Então creia, coloque a sua família na presença de Deus, coloque os seus problemas na presença de Deus, seja entregue ao Senhor e seja bênção e unção na vida de outras pessoas, amém? Vamos colocar sobre os nossos pés. Eu quero que nessa tarde maravilhosa você coloque a mão no seu coração. Você pode orar pela sua família. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas nessa tarde você pode colocar a sua família na presença de Deus. Você pode também se colocar, Senhor, às vezes eu acho que eu sou tão pequena, mas eu quero fazer mais para Ti. Eu quero ser útil na Tua casa, na Tua obra.